ducha de água fria, numa gélida Sete Lagoas. E o Cruzeiro perdeu, veja aí. Tomou o chapéu e ainda bateu palma. Tá leve em campo esse Daverson, hein? Sou um cara de um coração enorme, sou um cara reverente, sou um cara que brinco, dou risada. Foi um lençol sensacional do Oliveira. Só que o jogo não começou fácil assim para o atacante. Ex-companheiro de Palmeiras, Wesley, brilhava dentro de campo. Chutou de longe e tentou servir seus companheiros. Mas quem não desperdiçou sua chance foi Daverson. De cabeça, abriu o placar. Segundo tempo volta e Deivinho tá com fome de gol. E já que caiu a temperatura, Oliveira foi gentil. Deu um belo lençol para o colega de profissão não passar frio. Cara, eu bato palma pra ele, como bati palma no Bragantino também, tomei uma caneta também, futebol é bonito. Mas como se diz na várzea, chapéu não altera placar. O Cruzeiro criou, mas não conseguiu empatar de jeito nenhum. Já o astro da noite deixou o campo mais cedo, cheio de reverência e dono do único gol da partida. Não sei se eles pegam pilha comigo pelo que eu fiz na minha carreira, né? Muitas pessoas falam que eu não sou grande jogador, mas tenho dois gols de título. Pessoas falam que eu sou ruim, pode falar o que quiser, mas eu tenho história. A gente correu o tempo todo, lutou e infelizmente o resultado não veio, né? Então agora é descansar e pensar no Flamengo já sábado. Mesmo com a derrota, o Cruzeiro fecha a 7ª rodada na zona de classificação para a pré-Libertadores do ano que vem. Já o Cuiabá respira aliviado. Deixou para trás a zona de rebaixamento e chegou aos 7 pontos na tabela. Sou o primeiro a dizer que nós temos que fazer mais e melhor nesse tipo de situações. Quando não dá para tocar violino, temos que tocar tambor. A gente já vai começar a falar, eu vou chamar o Emerson Araújo, que é nosso convidado de hoje, para já falar dessa derrota, o que incomodou o Emerson Araújo na derrota do Cruzeiro ontem para o Cuiabá e por que você acha que o Cruzeiro não manteve, por exemplo, o mesmo futebol dos jogos anteriores? Boa tarde, Emerson, bem-vindo. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Acho que faltou para o Cruzeiro criatividade, né? O Cuiabá fechou muito bem os lados do campo, que são a principal força do Cruzeiro nessa temporada, e aí o Cruzeiro precisava criar jogada por dentro, coisa que não conseguia fazer. Especialmente ali o Machado não teve uma grande noite, Ramiro e Neto Moura foram muito mal também, então o Cruzeiro precisava jogar pelo lado. O Cuiabá fechou muito bem esse setor, é mérito do Cuiabá pelo gol que fez, pela forma como conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro, mas a jornada do Cruzeiro foi muito abaixo. O que acontece antes do jogo, o Valuzeiro, perguntado sobre qual meio-campo eu escalaria, não que eu achava ou que eu acharia que o Pepa fosse escalar. Eu coloquei um Alisson com o Ramiro e o Daniel Júnior, com o Wesley, com o Bruno Rodrigues e com o Gilberto. Eu acho que o Daniel conseguiria fazer o que faltou ao Cruzeiro até ele entrar no jogo. Ele entrou mais no final. Você concorda, você discorda, você acha que o problema não está aí? Ô Valuzeiro, boa tarde. Boa tarde, eu discordo. Eu acho que o problema não está aí. Inclusive, esperando ansiosamente os meus companheiros aqui de programa que sempre me falam que eu sou pessimista e eu sempre bato na tecla de que eu sou realista. Não é normal, nunca deve ser considerado normal o Cruzeiro perder um jogo com o seu mando de campo por Cuiabá, em que peço todo o respeito que eu tenho pela equipe do Mato Grosso, mas eu tenho dito aqui sistematicamente, dia sim, dia também, a respeito do campeonato que o Cruzeiro vai jogar. E ontem, dentro deste campeonato que o Cruzeiro vai jogar, o Cruzeiro foi derrotado em um momento muito ruim, porque o Cuiabá também não vai vencer muitos jogos, pelo menos é o que eu imagino, desses times que estão nesse pote que eu falei. Não acho que o Cuiabá vai com facilidade arrancar pontos do Santos, do São Paulo, do Red Bull Bragantino, fora de casa, enfim. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro teve uma noite muito infeliz que os jogadores principais, que são aquela reserva técnica, o Cruzeiro teve momentos até aqui na temporada de William e Marlon jogando muito bem. Ontem foi uma noite que os dois estiveram muito mal. Por quê? Porque tecnicamente isso acontece, isso faz parte do futebol. Como diz o professor Luxemburgo, pertence ao futebol. O Bruno Rodrigues também não esteve uma boa noite. E isso diante de um Cuiabá que se defendia às vezes com uma linha de 5, 6 jogadores, acabou fazendo com que o Cruzeiro não tivesse criatividade. Então uma noite ruim tecnicamente, uma noite que entendo que o Pepa também não fez as melhores escolhas ao mexer no time. O Alisson, na minha opinião, não pode ficar fora de nenhuma formação do meio-campo do Cruzeiro por conta da intensidade que ele provoca. Então, o Cruzeiro perdeu
Jogo passado, da mesma forma que eu entendia que o Cruzeiro não iria disputar o campeonato nas cabeças, como alguns dizem, o Thiago Fernandes, o Elton por vezes, também não está tudo perdido, vida que segue, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo sábado no Maracanã. Eu vou passar para o Elton, que foi citado, eu não gosto de fumaça, eu não gosto da discussão, mas eu vou ter que passar, porque o Elton disse que eu preciso falar, eu preciso me defender. Mas eu preciso falar de Super Varejista, aliás, a Super Varejista e a Nescau prepararam uma promoção simplesmente incrível para você. Olha só, hein? Cereal matinal Nescau 210 gramas. O preço regular é R$ 8,99. No Clube Estrela Super Varejista sai por R$ 7,99 cada. E esse biscoito Cookies Nescau, 60 gramas, por R$ 2,48 cada. Esse achocolatado em pó Nescau sachê, 550 gramas, por R$ 10,99 cada. E comprando R$ 20 nestes ou em outros, desses ou de outros produtos Nescau, nas lojas da Super Varejista, só lá. Você pode participar da promoção Energia para jogar junto. Você vai, mas tem que, você vai, eu não tenho sorte, mas você tem que apostar da sua sorte. Vai lá e compra os produtos, acessa nescau.com.br/promo ou leia o QR Code. Que, aliás, não está o QR Code, não está na tela, então tinha que ter colocado ele aí. Vamos colocar daqui a pouco. Aí, ó, agora sim, ó, tá no canto baixo aí, ó. Tá no canto baixo, é só apontar sua câmera aí, tá? Vai te levar direto para o site da promoção, aí você vai cadastrar os cupons fiscais de suas compras para concorrer a prêmios diários de R$ 500 em Vale Brindes. E no final da promoção, a R$ 100 mil. Além disso, você concorre também a um encontro para jogar junto com o seu ídolo. É isso mesmo. E uma das opções é o Falcão do Futsal. Esse é craque, hein? Consulte o regulamento e produtos participantes também no site da campanha Nescau, que é energia para jogar junto e ainda concorrer a R$ 100 mil. É na Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Lembrando que apareceu no cantinho, tá pequenininho lá, ó. Eu pensei que fosse colocar, mas aí o Guto rápido foi lá e colocou na tela o QR Code. É só apontar que vai cair direto na promoção. Fechou? É só Super Varejista e Nescau trazendo promoções incríveis para você. Ô Elton, você foi citado pelo colega. Eu não gosto de causar a cisânia, mas eu sou obrigado a chamá-lo para responder. Não. Diz que você há um excesso de otimismo, que você está colocando o Cruzeiro num patamar que ele não acredita, que você acredita que o Cruzeiro vai disputar uma competição que não é a que ele acredita. Então eu quero que você se defenda, você vai ficar só olhando pro teto aí e não vai responder? Não, eu vou responder sim. Eu ainda acredito que o Cruzeiro vai brigar pela primeira parte da tabela. A gente já deu uma fracionada em como que vai ser essa tabela de classificação, mas eu ainda vejo o Cruzeiro disputando essa primeira parte da tabela. A minha preocupação hoje com o Cruzeiro é com a parte física. Ontem, o jogo de ontem mostrou um Marlon um pouco mais cansado, o William um pouco mais cansado, e essa preocupação ela vem também para a sequência de jogos que o Cruzeiro vai ter. Então, às vezes é momento do Pepa também começar a fazer alguns rodízios, poupar alguns atletas. Então, para algumas posições ele tem. Lateral às vezes, esquerda não. Para lateral esquerda é um problema porque o Kaique está fora. Exatamente. Né? Então, às vezes, ele tentar mudar a formação, mas ele precisa hoje pensar em um modo para poupar alguns atletas do Cruzeiro. Porque ontem... quando o Cudê poupa, vocês criticam. O Pepa tem que poupar, né? A diferença técnica que a gente via de alguns atletas para o que a gente viu ontem foi escandalosa. E eu nem acho que o problema foi a formação da equipe no meio-campo ou a formação da equipe no ataque. Eu acho que ele fez as mudanças ali que foram necessárias. Ainda, eu estou junto com vocês que o Alisson é um jogador que tem que ser titular da equipe do Cruzeiro. Quando você perde o Vital, que você não tem mais ele aí por um longo período, né? Que já vai para o quarto ou quinto valor sem ele. Terceiro. Então vai para o quarto agora, né? Vai para o próximo, será o quarto sem esse jogador. E tem sentido falta desse atleta. Então você tem que buscar algo que se aproxima a isso. Que tem uma capacidade de pisar na área, tem uma recomposição muito boa, que sabe sair jogando. Então você tem que buscar um atleta dessa maneira. O Danielzinho é um cara que acrescenta bastante a equipe do Cruzeiro, mas eu ainda acho que não é a falta dele naquele primeiro momento
que fez o Cruzeiro ter esse resultado negativo. Acho também que o Cruzeiro, em determinado momento, se desesperou muito cedo, que foi para cima de uma forma um pouco desordenada já no primeiro tempo e teve a possibilidade de tomar o gol antes mesmo do gol que foi feito pelo Daverson. Foi um lance do Cafu, né? O Jonathan Cafu quase que fez um minuto antes do gol que o Cruzeiro acabou sofrendo. Então, o Cuiabá criou oportunidades dadas pelo Cruzeiro. Então, esses erros, essa vontade excessiva para um time que está fisicamente um pouco mais cansado, às vezes pesa, e nesse momento pesou. Nós temos que analisar também, o Thiago Fernandes, que você foi citado. A gente precisa que você, então, você precisa analisar as citações que você foi citado. Então eu vou aproveitar a citação do colega, Thiago Valu, e emendar mais uma pergunta. Você segue pepalizado? Completamente, HG. Completamente pepalizado, começando pelo final. E assim, eu assino embaixo do que disse o Elton Novaes hoje. É surpresa concordar com o Elton, mas para mim ele está 100% certo. Então quando o Cudê faz variações na escalação, vocês criticam. Mas aí quando é o Pepa é necessário. O Mancini é necessário. Mas quando é o Cudê tá errado, né? HG, o Cruzeiro chegou ao 10º jogo ontem com o Pepa. Ele definiu um time, ele desenhou um time. Você não sabe o time do Eduardo Cudê no Atlético. Mas falando sobre o Pepa e sobre a falsa realidade do Valu, o Pepa chegou o campeonato mostrou ontem a falsa jogo. Realidade do Valu. Você está coberto de razão. O Pepa chegou ao 10º jogo pelo Cruzeiro ontem. E em 10 jogos, ele fez um jogo ruim. Então, para mim, a realidade é o que a gente vê na maior parte do tempo. A realidade são os 9 jogos anteriores, torcedor. Não é o jogo de ontem. Então o Valu está pessimista. Como sempre. Então, o Cruzeiro jogou bem ontem. O Cruzeiro jogou mal. Jogou não. O Cruzeiro jogou bem, O Cruzeiro jogou bem, já que a realidade é a maioria, não é? Então ontem é o ruim. Então você descarta a nota ruim, é igual desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Você sempre descarta a menor, né? Então você descarta a atuação ruim e fica só com as boas e o Cruzeiro vai ter jogado bem ontem. Valu. Nota! Já que nós vamos relembrar a época de escola. Nota! 10! Já que nós vamos relembrar a época de escola com as notas, se você fizer 9 boas provas e uma prova ruim, você passa de ano com louvor. Então pronto, você passa de ano com jogou louvor. mal dentro dessa o que o Cruzeiro lógica. tem feito. A realidade do Cruzeiro não é o jogo de ontem. Para mim, o Valu tenta trazer uma falsa realidade com esse discurso de realismo. Na verdade, isso para mim soa como pessimismo do Valu. Porque o Cruzeiro é um time que mostrou em 9 partidas um bom futebol, independentemente de resultado. O Cruzeiro perdeu para o Fluminense, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians e o Cruzeiro perdeu para o Náutico na estreia do Pepa. Além disso, o Cruzeiro perdeu o jogo de ontem. À exceção do jogo de ontem, os outros 3, para mim, o Cruzeiro foi superior ao adversário. Ele criou mais oportunidades, ele teve chances de marcar. Então, o jogo de ontem, para mim, é uma exceção. É claro, isso vai acontecer. Os times vão oscilar durante a temporada. Alguns times oscilam mais, outros oscilam menos. Agora resta saber como o Cruzeiro vai se comportar depois desse momento de oscilação. O que eu tenho visto até aqui é porque eu tenho confiança e plena convicção de que esse time vai conseguir reagir no jogo seguinte, independentemente do adversário. Eu aposto com o Valu desde já que o Cruzeiro vence o Flamengo no fim de semana. Ai, ai, ai! Porque o Cruzeiro tem mostrado muito mais futebol, por exemplo, que o Flamengo do Jorge Sampaoli. Então, o Valu tem que ser um pouquinho mais otimista na vida dele e entender que a realidade do Cruzeiro são os 9 jogos anteriores. Não o jogo de ontem, que sim, foi muito ruim do técnico Pepa também. Bom, eu vou. Daqui a pouco o Elton quer falar de novo e o Elton fica apreensivo. Ele fica quase caindo da cadeira. E eu tentando ficar sério aqui, porque, nossa, tô com a coceira aqui. Ô Emerson, por que enquanto o Thiago falava, você olhava para mim e sorria sarcasticamente? Porque, como diria Marcelo Moreno, tem gente que é malhuca. O cara acabou de falar que o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro com o Flamengo, se a gente pegar 2 jogadores do Flamengo, supera toda a folha do Cruzeiro. Mas assim, não é essa a matemática ainda. Calma. Mas o time do Cruzeiro ontem fez um jogo ruim. Acho que a gente não pode desconsiderar o adversário. O Cuiabá jogou bem, o Cuiabá leu muito bem qual é a proposta do Cruzeiro e a gente não teve uma boa jornada, especialmente dos pontas, né? O Wesley até jogou melhor, achei que o Pepa errou nessa substituição. Também. O Bruno Rodrigues teve uma jornada muito abaixo e o Matheus Alexandre parecia Lilian Thuram.
né? Tava fazendo uma partidaça ali, porque o Cruzeiro estava mal. Sobre o cansaço, eu não coloco tanto nesse ponto, porque o Cruzeiro jogou na quarta-feira contra o Grêmio e voltou a jogar na segunda-feira. Foram 4 dias de descanso entre um jogo e outro. Se a gente pegar a maioria dos que o times... Elton disse aí cansado, né? Mas vocês não acharam? Lembrando que é o 20º jogo do Cruzeiro na temporada, né? Você tem muito menos jogos do que Então, o mas de verdade que vocês não acharam, principalmente os laterais, que são muito exigidos no sistema do Pepa. Eu vi mais mérito do Cuiabá, que conseguiu baixar ali os pontas, né? O Wellington e o Cafu baixaram muito bem, então aquela dobra que o Cruzeiro tinha pelos lados estava bem marcada. Por dentro, o Cruzeiro não gera jogo, especialmente pela ausência do Matheus Vital. O Neto Moura não está vivendo uma boa fase, não entendi a escalação dele ontem. Perdeu o duelo individual no lance do gol, inclusive. Eu entendo a escalação do Machado, porque querendo ou não já tem 3 assistências no Brasileiro, é um jogador que consegue fazer alguma coisa por ali. O Ramiro é um jogador de confiança do Pepa, teve alguns bons jogos ontem, não foi o caso. Então eu até concordo com o Everton quando ele cita o Daniel, eu não colocaria de início, mas talvez no intervalo, talvez no intervalo ali seria um nome mais adequado do que botar 2 centroavantes. Mas porque não adianta você colocar 2 centroavantes, tem que ter alguém para colocar essa bola lá na medida para os caras. Então, assim, eu entendo o que o Pepa quis, porque ele tinha um problema. Porque, convenhamos, né, gente? No ar-condicionado, no estúdio aqui, gostoso, a gente dizia assim, o gramado é ruim para os dois, mas o gramado é pior para quem trabalha bem a bola. Sim, ué. E é inegável o que o Atlético Cruzeiro vai viver trabalha hoje. bem a bola, né? Então é o seguinte, eu entendi, porque no lance do Barata Voa, é ter o Dourado e o Gilberto na área ali, né? Pode render. Agora, tem que ter alguém para botar essa bola lá. O Danielzinho é bom jogador. Só precisa, viu, Pepa? Se liga aqui. Eu não conheço o Daniel, tá? Eu tô só falando porque eu gosto do futebol dele, acho que ele tem muito potencial. Então ele precisa ter mais, aliás, não é mais, uma sequência de jogos. Pode acreditar. HG. Vem com HG, pois não. Só uma situação, em relação ao que o Emerson citou, Você tá querendo, você acha que ele abusou? Não, é que em relação ao jogo do Flamengo ganhar no Maracanã, eu assisti a Corinthians e Flamengo, imagino que o Emerson também, porque ele é fanático de futebol e eu conheço bem. Cara, eu não vi nada demais no time do São Paulo. Mas absolutamente nada demais. Não fosse o problema clínico do Léo Pereira, que teve que jogar como centroavante na reta final da partida, o Flamengo sairia empatado com o Corinthians, que é um time que só joga para se defender. Hoje, a equipe do Vanderlei Luxemburgo só joga para se defender. Até acho que tem jogado bem se defendendo. Se defendeu muito bem contra o Flamengo no Maracanã, conseguiu em um ou outro contra-ataque levar perigo ao gol adversário, mas realmente eu não tenho temor algum de Cruzeiro e Flamengo, ou Flamengo e Cruzeiro no fim de semana. Você tá falando do Corinthians. Sim. Então, não, o Corinthians... A gente fala assim, não, o time tá jogando bem na parte defensiva, mas tá perdendo todas. Porque é isso que eu não tô entendendo, cara. As pessoas estão comemorando uma atuação razoável, quer dizer, eu não tô nem aí, tô só levantando essa questão, comemorando uma atuação razoável do Corinthians para dizer que tem uma evolução. Não, sabe? Mas tem evolução. E aí, se você analisa, por exemplo, se você valoriza uma boa atuação do Corinthians, que não ganha de ninguém, você necessariamente precisa não colocar fantasmas em cima da derrota do Cruzeiro pro Cuiabá. Mas coincidentemente assisti aos últimos 3 jogos dos caras, do Corinthians. Foi contra o São Paulo. Você achou que evoluiu? Contra o Atlético e contra o Flamengo. Do primeiro, que é contra o São Paulo, até o jogo contra o Atlético, até o jogo contra o Flamengo, pra mim houve uma evolução gigantesca do Corinthians. Nossa, cara! Gigantesca não é a palavra. Não, contra o São Paulo era um catado em campo. Era um catado em campo. Era um catado. Gente, contra o Atlético. Tinha 11 caras que parece que o Luxemburgo entregou e falou: pega esse colete aí, vai. Contra o Atlético, o cara vai ter tomado 45 minutos iniciais, o Corinthians muito bem. Perde o Maico, o jogo muda. O Everson galo na veia. Diante dessa situação, eu tenho plena convicção que o Cruzeiro é capaz de vencer o Flamengo no Maracanã. Capaz, sim. Não, e vai vencer. Mas você falou, vai ganhar. Não, calma. Deixa eu chamar o Valor. Eu gostaria só de voltar uma questão aqui. Tem uma coisa te incomodando, Valor? Não, só uma, mas deixa pra lá. Thiago Fernandes. Eu vou voltar em uma situação, foram ditas várias coisas aqui. O Cruzeiro uma noite infeliz tecnicamente, não conseguiu, perdeu duelos individuais também. O Pepa, segundo tempo, eu teria voltado com o mesmo meio campo que ele entrou na partida contra o Grêmio, não estou falando que seria a solução, e a tentativa dele de colocar 2 lá, o Everton, eu entendo que ele queria dobrar os 2 pontas com os 2 laterais. Só que uma noite em que os 2 laterais e um dos pontas não está bem, não funcionou. Inclusive o Gilberto ficou saindo da área sem que fosse necessário. Mas é uma